Daqui a pouquinho já está com a gente aqui no link, vai entrar para falar conosco o deputado Gessé Lopes, um deputado que tem se destacado muito em Santa Catarina. Nós acompanhamos o processo do Gessé como uma liderança em Santa Catarina já desde o início, né? A gente viu o quanto ele tem feito pelos conservadores lá em Santa Catarina, os eventos, as organizações, junto com a Coalizão Conservadora, que eu teço elogios mesmo, né? É um grupo que tem feito o seu dever de casa para poder levar ao povo de Santa Catarina o genuíno pensamento conservador, com todas as suas nuances, levando formação, estudo. Isso é muito importante, Max. Então, daqui a pouquinho já você vai estar com a gente. Então está aqui com a gente agora o deputado Gessé Lopes. Bom dia, deputado, tudo bem? Ele já está ali já com tchau. Tá sem áudio o áudio, acho que deve estar mutado aí. Espera aí. Fechou? Aqui em Santa Catarina a gente fez campanha para o traidor chegar nessa situação que chegou. E, lamentavelmente, é uma vergonha para nós, catarinenses, para nós que votamos num número, né, e não votamos numa pessoa, que se dizia fazer o que o presidente Bolsonaro, até então deputado, faria como um governador de Santa Catarina, um governador do Bolsonaro, alinhado às pautas, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, e nós estamos mostrando para ele que nós colocamos e agora nós tiramos. Então nós criamos esse ambiente aqui desfavorável ao governador Moisés e hoje ele está colhendo o que plantou. É isso aí. Gessé Lopes, que é deputado de Santa Catarina, né? Acabei não falando aqui. Então vamos ler a notícia, né? Vamos ler a notícia de hoje. O governador recebeu aqui uma visitinha da PF, né? O governador de Santa Catarina é alvo de operação que investiga fraude na saúde. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem na manhã desta quarta-feira, dia 30, mandado de busca e apreensão na Casa da Agronômica, onde mora o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Segundo a PF, 5 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no estado e 2 ex-integrantes do governo que não tiveram os nomes divulgados também são alvos da operação. O mandado foi expedido pelo Superior Tribunal de Justiça e é necessário, segundo o Ministério Público, para apurar a relação de Carlos Moisés com empresários que venderam aparelhos ao Estado. O contrato sob suspeita é o da compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, pagos antecipadamente pelo governo em março. Os aparelhos não foram entregues e a compra foi alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de Santa Catarina. Além disso, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Santa Catarina também investigou essa compra, né? E o relatório dos deputados pediu o impeachment do governador, como a gente já noticiou aqui. É triste, né? Mais um governador daqueles que a gente falou, né? Que fez contratos com o Partido Comunista Chinês ou de grupos ligados ao Partido Comunista Chinês. Alertamos sobre isso o tempo todo aqui, né? Que estariam utilizando do problema do Covid para poder trancafiar as pessoas nas suas casas, como se cada casa virasse uma cela da polícia e você não tivesse mais liberdade de ir e vir, né, de locomoção no Brasil. Falta de aviso não foi, né, Gessé? Então, a situação primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa. Bom dia, é um prazer nosso também. Nós pagamos pau para o Terça Livre aqui em Santa Catarina. É de praxe a gente assistir, acompanhar e ser pautados aí pelos amigos. E de forma muito genuína e natural. Bom, o governador Moisés, ele criou todo um ambiente desfavorável a ele desde o início do seu mandato, né? Então ele teve um desgaste muito grande com relação à militância, com relação àquelas pessoas que votaram nele para fazer algo diferente. E por diversas vezes ele teve a audácia de dizer que ele que ajudou a eleger o Bolsonaro, e ele o tempo inteiro saindo
tentando se desvincular desse nome e tentar botar ele como se ele fosse o cara que chegou lá por conta própria e tinha que fazer. Então tem alguns momentos afrontando o Bolsonaro, como na questão da Amazônia, como na questão da Carta dos Governadores em favor da democracia, né? Em favor do Maia, do Alcolumbre, assinando aquela carta como se o Bolsonaro quisesse fechar Congresso, fechar STF. Então, várias vezes, convidando o Moro para vir trabalhar aqui no mesmo dia que o Moro pediu demissão, fazendo aquela merda que ele fez lá, aquela traição. Ele, ao invés de defender o Bolsonaro, ele convidou o Moro para vir trabalhar no governo aqui, fez uma postagem. Então, o tempo inteiro afrontando o Bolsonaro, né? Afrontando a militância e se colocando como um supra-sumo aqui, né? E aí depois veio na pandemia, Bolsonaro fez aquele depoimento que inicialmente foi polêmico, né? Que é aquela questão onde ele fala do histórico de atleta e tal, que se hoje todo mundo assistir aquele vídeo de novo, e eu fiz isso já várias vezes, a gente vê exatamente o que deveria ter sido feito. Ele falou exatamente o que nós deveríamos ter sido feito aqui em Santa Catarina e em todos os estados, e que os governadores, prefeitos preferiram caçoar e fazer totalmente diferente do que ele considerou ser o certo na questão da pandemia, dos lockdowns, dos isolamentos. Então, ali naquele videozinho, naquele pronunciamento que ele fez de 5 minutos, ele falou, defendeu a cloroquina, defendeu o que deveria ter sido feito, sugerindo a volta ao trabalho, não entrar em pânico, né? Tudo aquilo que nós já sabemos que iria acontecer, e o governador Moisés desdenhou do Bolsonaro e fez tudo ao contrário. E de lá para cá, de acordo com o que ele vinha tomando como medida aqui, foi desgastando ele, como hospitais de campanha aqui, que ele queria centralizar de forma ele ia centralizar todos os cômodos de UTI num local só, e ainda isso de forma superfaturada. A gente denunciou, mostrou, ele desdenhou da Alesc, depois o Tribunal de Contas barrou, a Justiça barrou, não deixou ele fazer, né, porque ele realmente tinha coisa errada. Veio os respiradores, teve dispensa de licitações milionárias, que até hoje a gente denuncia, mostra. Então, várias irregularidades e várias demonstrações de ingerência fez com que, além desse distanciamento intencional do Bolsonaro para desvincular o nome, né, para dizer que é ele que é o cara, ele que chegou aqui sozinho, enfim, ele chegou por ele. Então, tudo isso aí desgastou o nome dele. Então, hoje, um pedido de impeachment aqui, por um aumento irregular dos procuradores, não teve oposição. Né? Não teve uma alma para vir aqui na Assembleia ou me ligar, ou ajuda o governador. Não teve ninguém pedindo apoio para o governador. Então, se criou um clima muito desfavorável para ele. E hoje ele está colhendo o que plantou. Outro dia, o secretário da Saúde teve a audácia de dizer que tinha que enterrar esse assunto dos respiradores. Ele falou assim, que isso aí é passado, tem que enterrar, vamos pensar daqui para frente. Olha só o absurdo que a gente tem que ouvir desse governo. Então, tem que interditar esse governo. Como é que os caras me falam uma coisa dessa? O dinheiro sumiu. Foi recuperado dos 11 milhões e o equipamento não chegou. Isso aí é um esquema de uma quadrilha que operou aqui em Santa Catarina. E aí agora ele está sendo investigado para saber até onde foi o envolvimento dele. Como governador, no mínimo, ele foi omisso. No momento que era de extrema importância a compra desses respiradores, no momento onde ele dizia que isso era determinante para a reabertura do comércio, né? Nós temos que equipar as UTIs, nós temos que ter os respiradores, para depois ir liberando de novo o comércio. Essa era a narrativa dele. Então era a compra mais importante do governo, sem licitação, pagou antecipado, né? Então, e ele sabia disso tudo. Agora tem que ver, além da omissão e da irresponsabilidade, se ele tem envolvimento com essa quadrilha. Então é isso que está sendo investigado. Eu tenho uma pergunta, Gessé. No início, houve muito aquele debate. Isso aqui é a ala ideológica e aqui é a galera técnica. Né? Falou-se muito disso, né? A ala ideológica. Né? Como se alguém pudesse não ter nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de pensamento político.
e como se a tecnicidade ou a tecnocracia não fosse uma ideologia em si. Esse é o resultado, né, dos técnicos, né? A galera que é técnica, que não é ideológica. É isso aí, né? Esse é o resultado, né? Isso que está acontecendo agora. Esse é o governo com a cara do Moisés. Quando o Bolsonaro saiu do PSL, né, que aí nós, eu, a Ana, o Lima, que também saímos junto com o presidente, né? Não saímos oficialmente porque nós não podemos sair do partido, mas nós nos desvinculamos do partido. E o Moisés perguntaram para ele se ele sairia, ele falou que não teria motivos algum para sair e que dali por diante faria um governo com a cara do Moisés. E esse aí é o governo com a cara do Moisés, pacato, corrupto, cheio de rolo, né? Então tá aí o governo técnico que ele quis fazer e que ele não falou isso lá na frente, lá atrás. Falou que ia fazer alguma coisa, algumas indicações técnicas, enfim, mas faltou o que o povo queria. O povo catarinense votou que é a questão, sim, do conservadorismo, da direita, do Estado enxuto, e que se defendesse os valores que a gente defende, que o Bolsonaro defendia como deputado federal, porque até então nós não tínhamos um presidente, nós tínhamos um Bolsonaro deputado federal, e as pautas estavam muito bem alinhavadas aqui. Nós sabíamos o que a gente estava querendo e o que o catarinense sabia que queria. Então, infelizmente, esse governo técnico nos levou a essa decepção. Gessé, além disso, eu tenho uma memória boa. Nem o Google às vezes me ajuda. Eu estou tentando aqui pegar a matéria, mas eu lembro das falas do Moisés com relação ao Bolsonaro, quando ele começou a dar os primeiros sinaizinhos ali de ruptura. O que ele tinha falado do Bolsonaro mesmo? Então, ele sempre dizia assim, olha, eu não sou um bolsominion, né? Depois que ele foi eleito, ele começava a dizer, eu não sou um bolsominion. Aí teve uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, né? Folha, exatamente. Eu achei que era Estadão. Isso aí. Não, era Folha. Ele falou que quem fazia arminha na internet era extremista, era uma espécie de sandice. Então ele foi se desvinculando o tempo inteiro. Assim. A vontade que dá é desenhar pro pessoal, né? Os extremistas, né? Segundo o Carlos Moisés, são pessoas como o Gessé, que está fazendo um trabalho cultural, político, né? Que tem conhecimento sobre segurança pública como policial, está fazendo um trabalho sensacional, buscando estudar cada vez mais. Você parou de estudar sobre o conservadorismo, essas coisas, Gessé? Não, a gente cada vez mais vai se aprofundando nisso. Né? Então vai vendo. Esse é o perfil do extremista. Aí o técnico, né? Eu tenho um perfil técnico, né? Aquele, né? Sabe o que isso aí me lembra? Como é que era o nome? Aquele Alberto do Chico Anísio? Era Alberto, Max? Tu lembra ou não? Tô tentando lembrar aqui. O Alberto. O Alberto. Isso aí. O Alberto, ele tem um perfil técnico, né? Esse pessoal lembra o Alberto, né? E é sempre assim, entendeu? O cara vem com um discursinho de que não é extremista. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você que tá me assistindo em casa aí agora, tá? Quando você fala extremo, vamos pegar o livro aqui do Roberto Salles aqui. Quando você fala extremo, né, você sabe o limite de uma extremidade e da outra, né? Se você sabe o limite, você tá do lado de fora. Ponto 1. 2. Se você sabe o limite, ele tem que ser equidistante. Ou seja, você tem que estar aqui para observar, né? Você não pode estar aqui e falar assim, esse aqui é limite e para lá é o limite do outro lado. Você tem que saber onde termina. Quem que determina qual é o limite dos dois lados quando você tem um grupo usando-se de mortes para poder fazer contratos de respiradores com empresas que não existem ou que são empresas que não são idôneas. Você tem, nesse outro lado ainda, grupos terroristas, pessoas como Boulos, que falam, olha, guilhotina, né, para o presidente, bota aquelas perguntinhas para poder safar depois juridicamente, para sair dos problemas formais da legalidade, os problemas positivos da lei. Você tem pessoas que defendem genocídio, como aconteceu na Rússia, em Cuba, na Venezuela.
Aí do outro lado você tem um cara que é um armário, tipo o Gessé, que está estudando, que está fazendo um trabalho. Vocês estão entendendo quando eles falam extremista? A palavra que eles usam não tem nada a ver com a realidade da coisa. Eles ficam debatendo só sobre essa palavra. Por isso que você nunca pode assumir. Né? Quando você fala, fulano é extremista, eu sou mesmo. Não! Ó, não é que você se vê ou não como extremista. É que o que ele está querendo chamar de extremismo não é o que você está chamando de extremismo. Ah, sou de extrema direita mesmo. Tal, não. Eles usam palavras que não estão relacionadas com a realidade, e quando a realidade vem à tona, é isso aí que acontece. Ontem foi o Éder Barbalho, no Pará, o pessoal do Pará sofrendo na mão desse canalha. Agora é o Carlos Moisés, e é sempre essa... A imprensa não vai dar essa tônica para vocês. Porque o máximo que eles vão dizer é, não, governador pró-Bolsonaro, governador eleito com apoio do Bolsonaro, entendeu? É isso que a imprensa vai fazer, de tão canalha que ela é. Ela não vai chegar e falar assim, ó, governador que rompeu com o Bolsonaro, ficou do lado do pessoal do PSL, entendeu? A imprensa não vai falar isso. Imagina a manchete, governador que rompeu com o Bolsonaro é alvo da PF. Eles não vão usar esse título. É sempre assim. Né? Eles focam, eles fazem um highlight, né? Eles sublinham e fazem uma ênfase naquilo que eles querem, não naquilo que está na realidade. Ana Campaiolo, Gessé ainda mais ainda. Os deputados todos de direita sofreram sanções ou foram jogados para escanteio porque não queriam estar na turminha do Moisés e na patota do PSL. Agora vamos voltar lá na máquina do tempo aqui, ó. Vamos fazer um Back to the Future aqui, igual o filme De Volta para o Futuro. O que estava acontecendo com esses deputados que não estavam concordando com o aumento de impostos? Porque Santa Catarina teve isso. Já está aqui, ele pode dizer se eu estou exagerando ou mentindo. Aumento de impostos, aumento da carga tributária, não abertura do comércio em tempos de pandemia, quando a coisa já estava esclarecida, tinha muita gente que estava com dúvida. Nós aqui no Terceiro desde o início a gente já sabia, porque a gente conversou com vários especialistas. Mas vamos levar em consideração a ignorância de muitas pessoas. O cara simplesmente destruiu o Estado. E aí você pensa, não, mas aí é briga de pensamento, né? Briga de ideias, né? Aquela coisa. Não, mas aí um pensa diferente do outro, tem que respeitar. E agora que o cara está sendo alvo da PF? Ah, mas alvo da PF você também foi. Né? Alguém pode falar isso. Beleza. Espera 2 dias aí, ver se vai estar a abertura de conta do Moisés, se ele vai poder estar tranquilão, podendo viajar para fora, que nem eu viajei, está indo pela porta da frente no Brasil, mostrando meu passaporte para a PF. Vamos ver se o Moisés vai poder fazer isso. Né? Acordem. Vocês vão voltar para vereador e para prefeito. Se vocês ficarem acreditando só porque o cara foi, ele foi militar, ele é pró-Bolsonaro, ele faz arminha. Cuidado! Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Porque muitos Carlos Moisés, Joyce Hasselman, frotas da vida vão aparecer. Muitos. Eu já disse, o melhor critério para vocês escolherem na hora de votar é olhar para trás e falar assim, ó, quem estava comigo quando eu desembarquei na Normandia? Quando a gente desembarcou na Normandia, os nazistas estavam atirando, a gente na praia ali, ó, abriu ali o barco, tiro para tudo quanto é lado, a gente entrando na Normandia. Quem estava desde aquela época na Normandia? E para mim esse é o critério. Eu não sou ninguém para dizer o que você deve fazer da sua vida. Mas se eu, né, quero votar, eu vou usar esse critério. Quem estava comigo lá na Normandia? Porque aí é tempo suficiente para você saber como é que o cara se comportava e como ele vai se comportar. Porque nesse período você já pode ver o que o cara fez. Olha o que fez aquele deputado estadual, federal do Ceará.
Como é que é o nome dele, Max? Olha, ele é tão insignificante que eu esqueci o nome. Olha que coisa. Deputado do Ceará? Federal, pelo PSC. Eu esqueci o nome aqui. Daqui a pouco eu pego. Mas agora ele é o chefão lá do Ceará. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo aliança com o PT para a prefeitura de Fortaleza. Com o PT. Ele e o PRTB do Roberto Jefferson. Ele e o PRTB do Roberto Jefferson. Fazendo aliança com o PT para a candidatura de Fortaleza. É do PTB. Ele é do PTB. PTB. Ele saiu do PSC? Não, PTB que é do Roberto Jefferson. PRTB é do Mourão. Tá, obrigado pela correção. Isso, PTB. Entendeu? Mas tá lá o PTB do Roberto Jefferson. Entendeu? E aí fica aquela pergunta, né, cara? Vocês vão continuar ainda acreditando nessa galera ou vai ficar olhando para trás e se perguntando, olha, quem invadiu comigo a Normandia? Ah, Alan, mas eu cheguei depois. Ué, confia em quem ficou em quem tá nessa luta desde antes. É simples assim. Desculpa gastar tanto tempo assim, ser até um pouco prolixo aqui, mas puxa vida, né? Eu fico lembrando o tanto que esse cara ficou falando. Não é porque eu tô na frente do GSE, não, gente. Aqui não é babação de ovo, não. Mas o quanto que esse cara ficou falando que o GSE estava atrapalhando a Assembleia Legislativa. Eu lembro disso, eu noticiei isso no Terça Livre. Desde o início do ano passado. Quando o GSE começou, já olhou, não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí agora, né? Alan, isso não é perder tempo, não. Isso aí é ganhar tempo. Isso tem que ser exposto. Porque, assim, apesar da minha oposição às medidas mais ideológicas, vamos dizer assim, apesar de conservadorismo não ser uma ideologia, mas nesses posicionamentos eu combatia ele, as medidas que ele tomava, ou atitudes que ele fazia ou deixava de fazer, eu criticava. Mas, ao mesmo tempo, eu fui um dos deputados, se eu não fui o primeiro, fui o segundo deputado que mais votou pelas pautas de Santa Catarina, né? Então, eu fui o que mais votava com o governo ao mesmo tempo, ano passado, mas ao mesmo tempo que era o que mais criticava ele por atitudes que ele não tomava. E eu tive foi assim, eu tenho uma lembrança de um fato assim que eu nunca vou esquecer. Ainda quando a gente tinha alguma conversa, eu conversei com ele muito pouco, o governador, eu fui uma visita para ele porque ele vinha de nomeações que todo mundo estava criticando. Por várias vezes ele nomeava e tinha que tirar de tanta crítica que ele tinha, assim, né? Porque eram pessoas do PT, pessoas de uma oposição, pessoas de um viés ideológico muito ao contrário daquilo. Então ele estava nomeando só pensando na tecnicidade e estava sendo muito criticado por isso. Em um momento eu e o Lucas Campos da Coalição Conservadora, nós pegamos, vamos lá conversar com esse cara. A gente foi lá, a gente tem até a foto até hoje. E ele riu da nossa cara, que a gente chegou lá e falou assim, tu precisa ter uma orientação nesse sentido. Mas alguém que entenda do assunto aqui para estar te orientando. E nós levamos a questão de um projeto de lei que estava para ele sancionar ou vetar, que era de um deputado do PSOL ou do PCdoB, eu não me lembro, acho que PCdoB, que queria botar na identidade nomes sociais, assim, né? Tipo, se o João quisesse ser chamado de Maria, ele ia colocar na identidade dele. E era um projeto, assim, bem desse movimento LGBT. A gente foi orientar ele, né, para ele não sancionar aquilo ali e tomar cuidado, porque ele estava para receber, inclusive, esse pessoal no gabinete dele. E a gente orientou ele, você precisa ter uma orientação, a gente pode te ajudar aqui com alguma assessoria nesse sentido, só para ajudar. Ele riu da nossa cara, disse que não ia fazer um governo assim, o governo dele era republicano, que a esquerda votou nele também, e não sei o quê. Pô, a gente saiu de lá com uma cara de tacho, né, que a gente foi para ajudar, eu e o Lucas. Inclusive, a Coalizão Conservadora fez um grande trabalho também nessa desconstrução do governador aqui. E a gente foi lá e foi tratado dessa forma. Então, isso foi logo nos 3 primeiros meses ali de mandato do ano passado, né, quando começou o mandato dele. Então a gente tentou. Então tá explicado, né? Rapidinho. Então tá explicado, né? O Partido Comunista Chinês também votou nele, ele foi lá e... Por aí. Então,
Ele é perdido, totalmente. Totalmente perdido, mas tem que rir para não chorar mesmo. Ele é perdido nessa questão, né? Então ele acha que quer saber somar que 2 mais 2 é igual a 4, porque tá tudo certo, que pronto, é isso que os catarinenses queriam quando votaram no 17. Então não era isso, faltou atitude, várias atitudes e condutas que ele não teve. Isso desgastou ele politicamente. Um verdadeiro estelionato eleitoral, né? O cara promete uma coisa. Exatamente. Infelizmente, isso ainda não é legalmente passivo de um impeachment, mas só que isso gera uma comoção e que leva ele a ser impeachmentado só porque deixou uma caneta cair no chão. Agora ele não tem apoio popular. Agora, para ele, ferrou. Se depender das pessoas... Não, ele fez dois eventos aqui, né? Os comissionados dele fizeram 2 eventos aqui, que foram 40 pessoas, uma carreata e depois outro evento, e ficou nitidamente claro que quem estava lá eram os comissionados dele. Então não tinha... Pô, tá parecendo o Biden aqui nos Estados Unidos fazendo comício. Leva a multidão de 3. Então, assim, é fiasco, né? O governador caindo, dizendo que está havendo um ato antidemocrático, que está querendo derrubar o governador eleito e que tem complô contra ele. Não tem um abençoado que não seja interessado no governo ou da família dele para ajudar ele. Então, inclusive a carreata que passou aqui na frente da Lesc, no dia da votação, não tinha um abençoado com a janela aberta, tudo com a janela fechada, para mostrar a cara, para pedir, para berrar, não tinha. Quando a gente vai nas do Bolsonaro, nela, a gente vai sentado na janela com a carão ali, falando, berrando e mostrando que a gente está ali por uma causa, que a gente acredita naquilo ali. Agora, os comissionados, tudo com vidro fechado na preta, e com o vidro lá em cima, que não dá para aparecer, que não dá para ver ninguém lá dentro dos carros, né? E aí passou 40 carros buzinando ali. Então, assim, é uma vergonha, um fiasco. Essa é a cara desse governo aí. Exato. E assim, é tão absurdo, né, essa questão dos respiradores. Eu tava fazendo aqui uma conta rápida. Cada respirador saiu, em média, aí, R$165 mil. O preço normal de um respirador está em torno de 30 a 40 mil reais, ou seja, é 5 vezes o valor. Que ele pagou adiantado e nem chegaram os respiradores. Quer dizer, é uma coisa assim... É fazer o povo de palhaço. Não, e o engraçado é tu ver um secretário da saúde dizer o seguinte, foi polêmica aqui semana passada, que os catarinenses têm que esquecer isso aí, tem que enterrar, que isso aí é passado. E que a gente tem que pensar daqui para frente. Então, é um absurdo o que acontece, né? A gente tem que ver um governo desse. Tu vê as entrevistas dele, ele sempre se fazendo salame, boca mole, pacato, como é o governo dele, né? Dizendo que não tem nada errado, que está tudo certo, que ele é limpinho. E as coisas acontecendo aí. Né? Eu tô denunciando várias outras coisas de governo aqui. Abri uma CPI de diversas irregularidades que tem aqui num porto aqui de São Francisco, um monopólio que ele sabe que está acontecendo na cara dele lá, e a gente denuncia e mostra dispensas de licitações de coisas que ano passado foi feito por 400 mil, esse ano foi feito com dispensa de licitação por 2 milhões, 3 milhões. Então, as coisas acontecendo, saindo do noticiário, e ele acha que está tudo certo, que está tudo normal, que ele é inocente. Né? Então, agora a Polícia Federal bateu na casa dele para fazer um mandato de apreensão, de busca e apreensão, e acha que está tudo normal, que está tudo certo. É lamentável. A questão do aumento irregular dos procuradores, a própria justiça barrou o pagamento. Então, assim, estava sendo pago 800 mil reais por mês, a justiça mandou parar de pagar, eles acham que estava tudo certo. Não, o pagamento estava tudo certo, estava tudo ok, a gente não cometeu crime de responsabilidade. A justiça mandou parar de pagar os procuradores. Então, é um absurdo, assim, tu tem que ver a cara de pau dele nas entrevistas, e muitas vezes dizendo que ele me critica muito, não fala meu nome, mas eu sei que é para mim, né? Gessé exagera, não sei o quê. Exagera, quem exagerou foi tu, meu. Pois é. O Alan comentava essa questão aí do extremista, né? Falar extrema direita, né? Porque, na verdade, eles querem te colocar, né? Eles querem nos colocar no extremo para poder, para o brasileiro médio, ficar com aquela impressão assim, ó, esses aqui são radicais, você não pode chegar aqui.
né? Essa direita aqui, né? Esse conservadorismo aqui é inaceitável, né? É ultraconservador, né? São ultra radicais. Então, isso aqui não é admissível. Então, você tem que ficar sempre mais para cá. Ok. Só que você não tá percebendo que o que eles falam que é meio já é esquerda, né? O que não eles pode chamam estar de aqui, não. centro já é esquerda. Não pode estar aquém daquilo da margem que eles consideram extrema. O que ele considera extremista, eu considero intransigente. É isso aí. Intransigente com aquilo que eu acredito. Isso não é ser extremista. Ele bota na Exatamente. mesa e defende aquilo ali, não tem negociação. Para ele isso é ser extremista. Exatamente. E aí você acaba mostrando, né, você acaba muita gente caindo nessa narrativa da grande mídia, né, e achando que realmente você tem grupos, né? A ideia que o Jorge Oliveira falou, aquele absurdo que ele falou, né? Dizer assim, é o PSOL do Bolsonaro, né? É isso que eles querem tentar, essa narrativa que eles querem tentar emplacar, né? Como se a gente fosse quase terrorista, né? Porque o PSOL é terrorista, aquele cara lá matou criança, matou Não, pessoas. quase não. O presidente da OAB, o ministro Barroso e o ministro, o cabeça de piroca, sempre esqueço o nome dele, o Alexandre de Moraes. Né? É mais fácil lembrar do nome real dele, né? É que se alguém fala assim, isso aqui é uma taça de espumante, você fala assim, não, é caneca. É mais fácil você lembrar caneca do que o nome que as pessoas querem dar, né? Taça de espumante. Então, assim, cabeça de piroca é o que é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o nome que ele tem no documento. Então é sempre para se lembrar. Eu só vou repetir só mais uma vez, tá? Cabeça de piroca é um dos que, né, falou de terrorismo digital. É sempre nomenclaturas. Gente, quando uma pessoa precisa usar um nome, como é que o cara estava lavando a louça? Ele lavou bem? Então, sim, foi uma tempestade de água na cozinha, mas ele lavou bem. Quando você fala isso, imediatamente, por mais que a pessoa esteja revoltada, brincando, você sabe que é uma figura de linguagem que não se pretende como linguagem científica ou algo que realmente vá retratar o que aconteceu. Exato. Quando Barroso, Alexandre de Moraes, Moisés e tudo e quanto aí, toda essa turminha aí, a turminha do Covidão, que uma hora a conta chega, toda essa turminha aí, eles usam uma pretensão de fidelidade científica ao usar as palavras, quando na verdade eles estão querendo criar nada mais, nada menos do que aprisionamentos linguísticos onde você não consiga sair. Você fica ali aprisionado, igual Black Lives Matter. Pô, então, se você vai falar para mim que você não concorda que vidas negras importam, entendeu? Eu sou contra o movimento Black Lives Matter. Ué, né? o Antifa, né? Antifa, né? Você é contra você é contra o movimento que é antifascista. Entendeu? Eles criam ali um aprisionamento e aí agora esse pessoal tá com essa ondinha aí de querer falar. Sim, eles querem nos colocar, nós conservadores de direita no Brasil inteiro, como grupos organizados, organização criminosa. Não pode ter rádio, não pode ter canal no YouTube. Outro dia o Alexandre... Vocês lembram? A narrativa era qual, Max? A narrativa começava assim: ganhou dinheiro do Eduardo, não colou. Ganhou dinheiro do Flávio, não colou. Ganhou dinheiro do Carlos via do Carlos. Hã? É isso aí. Então, o Carlos fez com que a Secom te pagasse, não colou. Ganhou dinheiro, publicidade estatal, não colou porque era aquelas migalhas ali do Google, né? Aí depois mudaram um tom e falaram assim: não, esse pessoal lucra falando bem do governo. Não, ainda teve a lavagem de dinheiro por superchat. Não, calma, vou chegar lá. Primeiro foi assim: canais, né, lucram falando bem do governo. E não é falar bem do governo. Qualquer canal que você vai ver o Alan Frutuoso, ele vai criticar uma coisa ou outra. Você vai ver o Paulo Enéas, você vai ver ele criticando uma coisa ou outra, elogiando aquilo que tem que elogiar. A gente tá com uma grande notícia do governo para dar daqui a pouco. Você vai ver que é só falar a verdade. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui tá maravilhoso, isso aqui é inadmissível, que não sei o quê.
Aí depois veio com lavagem de dinheiro de superchat. Ah, não, que esse pessoal quer ver, vou acompanhar aqui. Ó, não tem nenhum superchat aqui agora. Mas volta e meia tem um ali. Volta e meia, porque o público gosta e dou o superchat. Ah, já tem aqui, ó. Já tem aqui já, ó. Márcio Masman comprou 200 respiradores a 33 milhões. Veja agora a diferença. Peraí que caiu aqui. Veja agora a diferença. Comprou 500 a 30 milhões da WEG, grande empresa de motores, turbinas de Jaraguá Sul, Santa Catarina. Falando aqui, ó, bem interessante o que ele falando diferente. Pois é, mais que o dobro e gastou menos. E aí, volta e meia você tem um superchat, porque o público gosta. Entendeu? O público gosta do conteúdo que a gente produz aqui. Então cresce a assinatura de diário, cresce a assinatura de revista, cresce o superchat, entendeu? Você veja que tem o delay. Enquanto eu fui procurar, não tinha, e acabou tendo uma doação. Então o cara não doou no superchat porque eu estava falando. Ele já estava para escrever isso, né? Pra gente comentar, e aí você já encontrou no superchat. Aí agora vem essa narrativa, né? Lavagem de dinheiro, não sei o que, blá blá blá. Então, eles não têm mais o que falar, entendeu? Não tem mais o que falar, e aí ficam aí nessa narrativa imbecil, né? Infantil, né? O Alexandre de Moraes comporta-se como uma criancinha, o Bruno Dantas, do TCU, comporta-se como uma criancinha. Agora a gente fez um requerimento ao BNDES para liberar toda a lista. Toda a lista, Max. Desculpa eu fugir um pouco do tema aqui, tá, Gessé? Mas não, o BNDES tem uma listinha que a imprensa quis. A imprensa queria listinha. Quanto que o Google pagou para o canal Terça Livre e Bia Kiss, Carla Zambelli, não sei o que, não sei o que lá, e botou lá. Agora eu quero a lista de todo mundo. Meus advogados já pediram. Lei de acesso à informação. Exato. Agora vai vir a lista toda. Eu quero a lista toda. Entendeu? O BNDES não quer mostrar a lista toda? Eu vou mostrar a lista toda. Meus advogados já fizeram o requerimento. Entendeu? É que eles não admitem, Alan, que um canal como o seu, que fala dessas pautas, eles não admitem que tem pessoas interessadas nesse assunto e pagando por isso. Inclusive, exato, divulguei aqui já o link nos meus grupos, pessoal entrando também para assistir. Pessoal, patrocinem esse programa. É o que eu peço para vocês. Nunca pedi R$1 para ninguém. Deputado bolsonarista instiga pessoas a patrocinarem canal de direito. Esse canal aqui precisa crescer e muito, está crescendo, já cresceu muito e tem que crescer mais. Peço para que todos possam apoiar e patrocinar, porque esse canal aqui vale a pena. Então é narrativa, uma narrativa atrás da outra, se desfazendo, e como vale a pena manter-se fiel à consciência, né, José? Isso aí. É importante, né? Inclusive, outra coisa que eu quero mencionar do governo Moisés, já para a gente continuar matando esse governo, esse cachorro morto aqui, lá atrás, em uma das visitas também que eu fiz para orientar, ele assinou no seu plano de governo uma a Agenda 2030 da ONU. Estava lá. Ele assinou. Total desconhecimento do que está fazendo. Tem como desfazer isso ou não? Não, então, na época a gente conseguiu fazer, mas você vê que ninguém sabe o que está fazendo. Exato. A gente foi lá, saiu nas redes sociais, eu olhei aquilo ali, não acreditei, né? Na época eu não quis desgastar ele, mas eu fui lá orientar ele. Eu que fui lá, a gente falou, só que tu tens que tirar do teu plano de governo. Isso aqui não pode, sabe o que isso aqui? Gessé, qual é a perspectiva agora com a saída do Moisés, que está iminente, não vai dar para segurar dele, a do Witzel lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Jordi, Labre, Daniel e os deputados estaduais lá, Anderson e companhia. O pessoal vai ter muito trabalho no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é aquela situação assim, né? Você pega os coros angélicos que estão no inferno e você escolhe qual que está mais longe de Lúcifer, né? Você não tem como escolher um São Miguel, né? Ontem foi dia de São Miguel Arcanjo, esqueci até de mencionar aqui. Verdade. É um dia para nós muito importante. E aí, você tem aí, daqui a pouco vai ter o dia do Anjo da Guarda, né? Dia 1º de outubro. Você não tem como escolher um Anjo da Guarda ou um São Miguel Arcanjo para estar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sai Witzel, aí você começa a pegar a hierarquia angélica do inferno, você pega os anéis
dos porões do inferno, você vê quem está mais longe de Lúcifer. E como é que vai ficar em Santa Catarina agora, com a saída do Moisés? Vai ser esse cenário também? Tipo, quem está mais longe de Lúcifer, ou dá para ir pelo menos um pouquinho para a luz? Bom, é muito pertinente essa tua pergunta, Alan, porque isso envolveu muita polêmica aqui, 2 dias antes da votação e perdurou mais alguns dias depois. Porque existiu uma narrativa de que existia a possibilidade de manter a vice-governadora, né, no cargo. A Carla Zambelli tentou meter o bedelho e tal. Isso, né? Criaram uma narrativa, usaram só os argumentos de defesa da vice-governadora, jogaram nas redes, a Zambelli bateu de forma irresponsável, nem para ligar para a gente, para perguntar, para questionar, para tentar entender todo o ambiente. Mas foi resolvido já, né? Ou não? Foi resolvido, foi. Mas assim, só deixar claro que não existe essa possibilidade, até aqui na questão Alesc, de manter a vice, porque se nós mantivéssemos ela, o interesse do deputado, da maioria, na grande maioria, não era ter ela como governadora, é tirar a chapa. E nós tivemos que tomar uma decisão, vamos tirar a chapa ou vamos manter a chapa? Não era manter a vice era a mesma coisa que manter a chapa. Então, nesse momento, na Alesc, a gente não pôde ser a favor disso. Espero que agora, lá na comissão mista, ela possa mostrar a sua inocência, afastar o Moisés e ela ficar. Seria uma boa alternativa? Eu acredito que de todas que nós temos desenhadas, seria para nós a tendência de ela fazer um governo mais alinhado. Tem, não sei até que ponto, mas tem. Faltou muitos posicionamentos dela contra esse governo, faltou. Eu não sei se ela é de direita, agora se ela é conservadora, eu não sei. Eu nunca vi ela se posicionando, defendendo as pautas, mas tende a ser melhor, sim. Mas, infelizmente, nós, na Alesc, não podíamos fazer isso, que nós estaríamos salvando Moisés. Agora, lá, ela tem a chance de mostrar a inocência dela, sendo que ela só está lá porque ela realmente assinou um documento, ela não foi como vice, ela não está lá porque ela é vice, ela está lá porque ela assumiu o governo em janeiro, e ela, enquanto assumiu o governo de janeiro, assinou um documento dizendo que os pagamentos estavam ok. E depois esses pagamentos foram barrados pela justiça. Então, assim, ela tem que provar a inocência dela nesse sentido. Caso caiam os dois, assume automaticamente, interinamente, o presidente da Assembleia Legislativa, que tem algumas denúncias aí contra ele e que nos desgastou, porque as pessoas começam a vocês estão tirando ele para botar o Júlio. Vocês estão tirando ele e vão botar o Júlio corruptor, faz parte do jogo, o cara é presidente da Alesc, tem denúncias, ele não foi condenado. Se nem a justiça o condenou, como é que eu vou condenar? Se eu falar isso aqui na Assembleia, que ele é corrupto, eu sou caçado por quebra de decoro, porque nem a justiça ainda falou que ele é. Não estou o defendendo, eu só estou dizendo que faz parte do jogo. Se o presidente da Alesc fosse o Kid Bengala, o Kid Bengala que ia subir, é normal. Depois a gente vai ver, cada passo um passo. Vamos derrubar o Moisés. Se a vice for junto, lamentável, entrou no pacote, ela também só é vice porque o Moisés entrou. Agora, infelizmente, é isso aí, entrou, foi. Agora, o Júlio entrou, vamos trabalhar em cima do Júlio, vamos investigar, vamos ficar em cima. Se tiver que derrubar, derrubamos também. Aí é uma coisa. Aí outro cenário, é eles renunciarem. Se eles renunciarem, votação direta, seria o ideal. Eu acho que a votação direta, em qualquer circunstância, para mim, sempre será defendida. Mesmo que, porque na lei aqui, 2 anos de mandato, antes dos dois anos de mandato, ou seja, dezembro, se a votação for antes desse tempo, a votação é direta. Depois dos 2 anos de mandato, é indireta. Então, eu espero que possa ser antes. Tem uma PEC aqui, que eu já assinei, que transforma, mesmo que seja ano que vem, essa eleição, que seja direta. Eu assinei, acho pouco provável que passe aqui, mas eu assinei e apoio. Então tem todos esses panoramas. Se for uma votação indireta ano que vem, dificilmente a Alesc não vota quem eles querem aqui. Eu vou votar consciente. Se não tiver uma boa opção, voto nulo. Mas só que são 40 deputados, eles conseguem conversar facilmente entre eles. Não estou dizendo que todos participam disso, lógico que não. Eu, por exemplo, não. Mas se a Alesc decidir colocar, eles vão colocar quem eles quiserem lá. É normal, faz parte do jogo, infelizmente. Agora o povo tem que pedir e bater na questão de voto direto, que eu particularmente acho mais justo. O povo tem que votar.
Então, são esses panoramas. Se tu conseguir colocar uma votação direta, tu consegue, então, colocar um nosso, tentar construir um nome para tentar ocupar esse governo aí que seja nosso. Se não, se ficar na casa da LESC, eles vão botar o que eles querem, ficar na mão dos deputados, né, numa votação indireta. E, interinamente, não tem outro jeito. Vai entrar o presidente da Assembleia Legislativa. E a própria justiça já está na cola deles. A própria justiça pode dizer que ele não pode assumir. Não está nem mais em cargo dos deputados. A própria justiça já está em cima dele e pode afastá-lo. Aí não é ele que entra, daí é o do Tribunal de Justiça, né, que entra. E aí mudou o panorama. Então são essas as nossas opções. Espero que, se eles verem que isso for se estender, que possam renunciar, né, e que eles possam devolver para o povo a chance de colocar um novo governador. Com certeza, porque o impeachment já está praticamente certo, né, Gessé? Agora, em que passo que está esse processo do impeachment? O que falta ainda? Tem dois processos já encaminhando muito bem, tá? Que é o primeiro, que é por causa do aumento irregular dos procuradores, que já está agora na fase final, dia 14, a comissão mista, formada por 5 deputados e 5 desembargadores, e tendo o presidente do Tribunal de Justiça como presidente. Agora vai ter a relatoria do deputado Kennedy, né, que vai fazer uma relatoria desfavorável ao governador e à vice, e é colocado em votação. Se eles acolherem por maioria simples, são afastados imediatamente por 180 dias. E aí começam-se as investigações, as oitivas, e aí tem a dos respiradores, que está vindo aí, mas está na primeira fase ainda da comissão comum aqui dentro da Assembleia Legislativa. Entendi. Então, essa do dia 14, né, mesmo se votarem pelo afastamento, ainda não seria o suficiente, né, para chamar as eleições diretas, né? Eu tinha entendido que já seria. Não, eles são afastados por 180 dias. Aí Entendi. Eles vão se defender e tal. Eles ficam afastados nesse período, assume o presidente da Assembleia Legislativa. Ou, Entendi. se ele for interditado, aí o presidente do Tribunal de Justiça. Vai assumir o presidente da Assembleia Legislativa. Faz parte do jogo, né? Rapaz, não é fácil ser brasileiro, né? Não. Mas é brasileiro, nós não desiste nunca. Olha, rapidinho, eu quero só agradecer aqui, ó, Rafael Brandão, que botou aqui. Bom dia, Alan, Max e Gessé, patrocínio Terça Livre com valor mensal. Minha esposa é assinante da revista Terça Livre. Fazemos isso pois temos a convicção de que, se não nos unirmos, não conseguiremos quebrar essa agenda progressista. A Vera Lúcia tornou-se novo membro do canal e o Carlos Henrique Amaral. A Vera é fera. Hã? A Vera é fera. É. Pessoal, vocês poderiam fazer um programa sobre a Agenda 2030. Olha que dica boa, né? Acho que a gente já falou várias vezes do assunto, mas nunca de modo exclusivo, né, sobre isso. Evaldo Rezende Fernandes fez uma doação que botou aqui: gostamos mesmo e queremos que continuem a falar a verdade. Então, veja, né, que estão aqui já o pessoal apoiando o canal, divulgando. Muito obrigado. Esse é o nosso merchandising aqui, né? Corre lá, assina o Diário Terça Livre, diariotercalivre.com.br, o link está aqui na descrição, não perca essa chance, né? Esse é o nosso patrocinador, é você, né? Você é o nosso patrocinador e a sua chance está aqui embaixo na descrição do vídeo, Max. Perfeito. Bem, eu acho que foi muito bom, né? Quero agradecer a presença do deputado Gessé Lopes, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã, aí, esclarecendo as dúvidas, trazendo aí as informações diretamente de Santa Catarina, e agradecer, né? E ficar aí o convite para que venha próximas vezes, né? Para que possa continuar aqui aparecendo no boletim. Vou aproveitar que o Gessé está aí. Será que o Lucas topa participar do Terça Livre para falar da Agenda 2030? A gente faz um bate-bola com ele aí? Eu tenho certeza que ele vai aceitar sim, ele está assistindo o programa aqui, está acompanhando. Inclusive, ele fica me mandando aqui, fala sobre isso, fala sobre aquilo, tá? E com certeza ele é admirador e vai fazer muita questão de participar, é um grande conhecedor também dessa questão aí. E muito obrigado por poder participar aqui com vocês, para mim é uma honra sempre conversar com os amigos. Espero estar pessoalmente aí em Brasília o mais rápido possível para estar aí com os amigos pessoalmente também. Perfeito. E quando vier nos Estados Unidos, vem aqui, na sede. Opa, vamos sim. Faz uma filial, né?
Show de bola, show de É, bola. sede do Que Deus te Estado. abençoe aí, Alan. Que bom, cara. Que bom que tu tá feliz e que isso traga frutos para os nossos movimentos aqui, para todo Eu tô tudo com que uma nós ideia aqui, boa, depois eu quero conservadores, conversar, depois eu quero conversar esperamos. com o Lucas sobre isso. Eu tô com uma ideia de trazer algumas pessoas para uma formação aqui nos Estados Unidos, não para lançá-las na política eleitoral, mas é para ter um quadro cultural, né, de formação, um think tank, né? Quero ver se eu Sim. consigo criar algo assim aqui nos Estados Unidos. Trazer um cara aí do Brasil, ele vem, fica aqui um tempo, estudando e volta com as forças renovadas, entendeu? Alan, isso é sensacional, Tendo cara. conhecimento com outros grupos de conservadores americanos, entendeu? Contato. Uma coisa é ler um livro, né? Você pega um livro, lê um livro, depois você Exato. chega com o autor do livro, por exemplo, a autora desses dois livros aqui, né? The Red Thread e American Betrayal, que é a Diana West. A autora desse livro mora aqui em Washington, né? É amiga nossa. E isso é sensacional e eu posso falar com muita propriedade de que o Alan ele não fala isso só porque está aqui na frente. Várias vezes, em 2 oportunidades, a gente sentou sem câmera, sem nada, sem ninguém, com outros deputados, e o Alan falando de ideias de como ampliar essa frente, de como os parlamentares poderiam criar uma alternativa para os conservadores poder trabalhar e fortalecer essa frente. Então, eu admiro muito o teu trabalho, Alan. Parabéns. Tamo junto aí, cara. A gente não desiste fácil, não. Isso Nem aí. cabeças de pirocas vão fazer a gente ralar, né? Ótimo. Show de bola. Então tá certo, Muito bem. amigos. Valeu, Jessica. Obrigado, Obrigado, Rafael. cara. Valeu, rapaz. Bom trabalho aí.